Fala galera, bem-vindo então a mais uma aula. O meu nome é Danilo e hoje vamos continuar então com a série de vídeos que estamos fazendo sobre uma API em .NET Core e sendo essa API consumida por uma aplicação Single Page Application feito em Angular. Vamos falar um pouco das coisas que a gente já fez nas aulas anteriores, qual que é a nossa arquitetura para esse projeto e vamos então fazer essa construção e evolução dessa aplicação que a gente está fazendo, integrando as duas plataformas. Então fica ligado aí, bora começar a aula. @99ram.com. Provas oficiais onde e quando quiser. Muito bem, turma, isso aí. Vamos lá, pessoal, para que você possa apoiar o meu trabalho, para que esse vídeo possa ser enxergue para mais pessoas, não esqueça de deixar o seu like e não esqueça de deixar o seu comentário caso você tenha alguma sugestão dos próximos vídeos que vai ser gravado aqui nessa série. Lembrando que a gente vai fazer esse vídeo aqui mostrando o processo com Angular, vamos fazer ali usando o processo com Vue.js, vamos fazer usando o processo com jQuery, vamos fazer usando o processo também com React. Então, todas essas tecnologias de front-end a gente vai usar aqui para que a gente possa consumir a nossa API, tá bom? Perfeito, gente, então, continuando aqui o projeto, qual que é o objetivo aqui então, né? Criamos então essa API em .NET Core, utilizando uma linguagem back-end chamada C#, que vocês já viram aqui no canal diversas aulas, né? E estamos fazendo a leitura. Então, na aula passada, vocês viram que a gente chegou a fazer a leitura dos dados da nossa API, criando então uma aplicação front-end Angular, né? Que é o nosso SPA aqui, né? Single Page Application. Vocês analisaram junto comigo que foi ali uma aplicação onde a gente tem um HTML e ele é componentizado chamando cada parte do Angular para trazer as informações para a gente. Vocês vão ver um pouco mais sobre isso ainda, né? E aqui eu faço a chamada ali utilizando o verbo get para buscar essas informações na nossa API, API de carros, né? Que a gente está utilizando para retornar os dados para nós. Hoje vamos fazer algumas coisas aqui na nossa aplicação em Angular. Vamos mexer um pouquinho com as rotas, tá? Para que a gente possa criar algumas rotas específicas para fazer o nosso cadastro, né? Além da leitura, vamos fazer aqui um formulário, tá? Então vamos criar um form aqui para que a gente possa trazer esses dados e usar o two-way data bind para enviar, tá? Para enviar esses dados aqui para o nosso servidor, então fazendo o cadastro. Então, são duas coisinhas que a gente vai mexer aqui na nossa API e, obviamente, a gente vai evoluir isso fazendo um update dos dados, fazendo uma alteração dos dados, excluindo, colocando um CRUD no geral para que você possa, em si, construir uma aplicação ali em Angular e também criando ali a sua aplicação com .NET para que você possa fazer a ligação das duas pontas, tá bom? Agora a gente vai lá para o computador para fazer o nosso código na prática. Então vem comigo para o computador para que você possa analisar e fazer o mesmo aí no seu computador também. Vejo você lá no computador. Muito bem, pessoal, de volta no computador e agora, como sempre, os recados aqui para vocês, né? Vamos lá! Se você, obviamente, precisar de alguma aula particular, ou seja, precisar da minha consultoria, você pode reservar por aqui. Se você for algum aluno que estiver trabalhando dentro de alguma empresa, estiver construindo o seu próprio projeto, estiver com alguma dificuldade e precisar da minha ajuda através de Pair Programming, você pode reservar a consultoria por aqui. Caso você também seja um empresário e queira construir a sua solução, também por aqui. E caso você queira também fazer parte da comunidade do Torne-se um Programador, onde você tem mentorias comigo uma vez por semana e diversos alunos para poder te ajudar com as suas dúvidas pelo Telegram e ainda conseguir ter algumas videoconferências comigo para tirar as suas dúvidas, você pode então entrar pela comunidade clicando aqui, ok? Nesse local você tem todas as informações dos planos. Você pode, obviamente, entrar no plano de R$24, onde você vai ter acesso à gravação de todas as mentorias dadas, ou até o plano de 116, onde você entra para um grupo VIP, podendo tirar dúvidas diretamente comigo através de videoconferência. Beleza, gente? Então é isso. Bora lá começar a aula. O jabá já foi feito aqui e vamos ao que interessa, né? O que a gente fez, gente? A gente fez uma API na aula passada, né? Nas aulas passadas, em .NET Core, e também a gente fez aqui, ó, uma aplicação em Angular, onde a gente traz esses dados diretamente da API. Nosso objetivo na aula de hoje é criar algumas páginas, né? Uma página, por exemplo, de home, onde a gente vai ter as informações básicas para esse sistema, e uma outra página de clientes,
onde a gente vai começar então a analisar todos esses clientes que a gente está trazendo aqui, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui nesse projeto é criar as rotas no Angular para que a gente possa ter esses dois componentes, que é o componente da home e o componente de clientes, e poder interagir entre eles. Depois, a gente vai então começar a fazer com que esse cliente possa ter um formulário e através desse formulário a gente consiga mandar então requisição post para essa API, para que depois a gente possa trabalhar com as outras iterações, que é fazendo alteração, incluindo dados, né, e excluindo dados através desse projeto. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui então a gente precisa refatorar esse código aqui para deixar ele uma home mais bonitinha. Com isso, gente, ó, como a gente já incluiu no projeto aqui anterior o Bootstrap, né? Então o que eu fiz aqui com vocês no projeto anterior? Eu peguei aqui, ó, no próprio HTML principal do meu componente, não, na realidade não coloquei no principal aqui, ó, do meu index. Vocês colocaram junto comigo lá essa configuração aqui do Bootstrap, né? E agora a gente já tem o Bootstrap disponível para que a gente possa usar aqui, tá? E aí o que eu vou fazer, gente? Eu vou vir aqui diretamente no site do Bootstrap, tá? E vou pegar ali alguns templates, tá? Então o Bootstrap tem alguns exemplos ali para que a gente possa já pegar esses exemplos e não ter que se preocupar neste momento aqui com tela, tá? Então o nosso objetivo aqui é mais começar a mexer no código mesmo para interagir e entender essas duas iterações entre o back-end e o front-end ali, tá bom? Então esse é o objetivo principal. Então vou pegar aqui, gente, ó, esse template aqui e vou usar ele por padrão para que a gente possa fazer a nossa parte na aplicação, tá? Então olha só, esse template tem várias coisas aqui interessantes, né? Tem esse menu, tem esse meio aqui que a gente pode fazer e tem esses cards aqui que a gente pode utilizar, tá? Então vou pegar essa parte aqui, referente a essa estrutura, né? E vou jogar pro meu template. Deixa eu ver se tem um outro aqui também. Não, gente, ó, melhor. Eu vou pegar essa daqui, ó. Essa daqui tem uma cara mais parecida com uma área administrativa. Eu acho que esse vai ficar legal, tá? Então vou pegar esse menu aqui, tá? Lembrando que eu não vou trazer todas as ações em JavaScript que está aqui feita, tá? Eu só quero o layout aqui em si e a gente vai implementando os dados em cima desse layout. Melhor esse aqui mesmo, tá bom? Então eu vou pegar essas partes desse HTML e vou começar a colocar no meu template principal, tá? Então aqui, ó, eu vou começar a transferir partes desses templates aqui em componentes, tá? Então eu quero um componente aqui para minha área de navegação, tá? Então com isso eu vou vir diretamente no meu Angular aqui, né? E vou gerar aqui então um novo componente para que a gente possa colocar esse header. Então ng componente, generate componente, e eu vou colocar aqui como header. E aí esse componente aqui é onde eu vou colocar o meu menu e tudo mais, tá? Então eu vou gerar esse novo componente, ele já vai acoplar esse componente no meu projeto e já vai fazer o build aqui para mim. Legal, e aí esse componente header aqui, ó, é onde eu vou colocar aquelas informações do menu, tá? Vai ser diretamente nesse HTML aqui. Eu vou pegar esses componentes e vou fazer o seguinte, ó, vou vir aqui nesse HTML e vou simplesmente copiar esse trecho aqui, ó, esse trecho do menu inteiro para a minha necessidade, tá? Então vou vir aqui, copiar esse trecho inteiro, ó, copiando HTML. Legal. E aí agora eu vou diretamente no meu código e vou substituir colocando aqui. O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho uma nave, uma tag nave, e dentro dessa tag nave eu tenho um LLI que tem algumas opções aqui para mim de menu. Eu vou colocar aqui, ó, angular.net, né? .net. E aí, legal, vai ficar então esse menuzinho aqui pra gente, tá? Para que a gente possa ter então ele funcionando no nosso componente, tá? E aí agora eu vou olhar na integração do sistema que a gente está fazendo, né? Ó, por enquanto não deu nada, não tem mudança nenhuma, porque eu nem ainda estou utilizando esse template no meu sistema aqui por completo. Então, eu vou vir no meu módulo principal, tá? Que é esse módulo que a gente está usando aqui, que é o app component, tá? E nesse app component eu já vou colocar nele essa opção aqui que vai ser o meu menu aqui, o meu header, né? Então vou pegar aqui o meu app header, ok? E vou colocar ele aqui já declarado para que eu possa utilizar esse app header na minha aplicação. Vou voltar aqui e aí, ó, já apareceu aqui o app header para mim. Lembrando que uma vez que eu crio o componente, ele já faz a alteração no meu módulo aqui, adicionando o componente aqui para mim, tá bom? Então beleza, eu acabei de colocar essa componentização aqui de cima, que é onde eu vou ter então essa parte do sistema. Agora eu vou mexer um pouquinho mais nessa parte do meu componente, para deixar ele um pouquinho... vou colocar aqui em português algumas coisas, né? Então, ao invés, eu vou colocar aqui
deixa eu ver, ele vai estar aqui como sign out. Na realidade eu não vou colocar esse sign out não, eu vou colocar como ok, aqui, uma informação para buscar, botão, pode ser um botão aqui, ó. E aí aqui eu tenho esse input, né, search, e eu vou colocar um botão aqui, então eu vou tirar essa parte do LLI e vou colocar aqui um botão, tá? E aí esse botão eu vou colocar aqui como buscar. E aqui as informações que estão aqui, ao invés de search, eu vou colocar aqui, ó, digite alguma informação. E aí aqui eu vou usar isso depois, tá? Então ele já fica aqui, ó, digite alguma informação e o buscar. Quem mais que eu vou fazer aqui, ó? Essa navbar aqui, eu quero dar um espaçamento para ela. Então eu vou colocar aqui, ó, uma div, na realidade um layout, né, uma folha de estilo, onde eu vou mexer nessa configuração para deixar ela um pouco, aqui, ó, o padding aqui, ó, um pouco mais espaçado, tá? Então eu vou colocar aqui menu, ou melhor, header traço espaçamento. E aí eu vou usar esse espaçamento aqui no meu CSS que tem a ver com esse componente, tá? E ele já vem incluído automaticamente, tanto que se você olhar aqui nos seus componentes, vocês vão ver que ele já herda aqui de CSS pra gente. Então já vem lendo esse CSS aqui por padrão, e nele eu vou colocar aqui um padding de 20 pixels. Pronto, já salvei, ele já vai dar o reload aqui pra mim. O meu padding não pegou, então eu vou clicar com direita aqui, vou ver o que está acontecendo, vou inspecionar e vou ver aqui, ele não pegou, faltou salvar também o arquivo aqui, ó. Então vou salvar ele, aí agora ele já vai pegar o padding para mim. Ainda não deu, aqui ele tem um header espaçamento, eu estou perdendo o padding aqui, ó, porque tem um padding que está sendo sobrescrito, tá? Eu quero que ele mantenha o meu, então eu vou colocar aqui um important para que ele possa manter essa opção que eu estou usando aqui, tá bom? Então vou colocar aqui, ó, important, para ele manter o meu CSS, tá bom? E aí ele fez aqui o meu espaçamento, tá? Aqui, outra coisa que eu quero colocar, eu vou colocar aqui uma tag CSS para esse botão, né? Como eu estou usando o Bootstrap aqui, eu posso colocar um btn e também um btn traço, vou colocar o primary, pode ser o primary que vai ficar azulzinho, primary. Ok, e aí agora ele vai ficar azulzinho lá para mim também. Tá aí o meu buscar já funcionando. Uma coisa que eu posso fazer também para dar um espaçamento nesse buscar é colocar aqui, por exemplo, ó, se eu quiser colocar ele inline, eu poderia colocar um style, e esse style eu colocaria, por exemplo, margin left de 10 pixels, por exemplo, ele daria um espaçamento entre esses dois elementos, tá bom? Eu posso deixar ele aqui inline, ou eu posso também usar uma boa prática e colocar isso no CSS. Então, ó, espaçamento botão, tá? E aí eu venho, pego esse nome que eu coloquei aqui e venho e coloco na minha classe, para que eu possa ter então esse espaçamento diretamente lá no CSS. Então vou remover daqui e vou jogar lá no meu CSS esse espaçamento. Pronto, tá aí. Já tenho mais uma informação aqui, e aí ele faz esse espaçamento do botão para mim. Tá. Outra coisa que eu queria fazer aqui, ó, é um componente para que eu possa mostrar essa parte aqui, ó, o menu, tá bom? Então vou criar um componente aqui chamado menu para que a gente possa utilizar. Então eu vou olhar aqui de acordo com a estrutura e eu tenho essa parte do meu Bootstrap, que é o menu, ó. Olha como é que ele fica aqui. Então eu tenho esse content fluid aqui, que ele está usando tudo isso. Eu tenho um componente que é essa parte do menu inteiro, tá? Na realidade esse componente é tudo. Eu tenho essa navbar aqui que é aí sim o nosso menu lateral, e tem o main aqui que vem depois desta navbar aqui. Então eu vou pegar esta navbar, vou copiar e vou criar um novo elemento para que a gente possa ter essa parte de navegação aqui desse sistema, tá bom? Vou voltar lá e vou criar um novo componente. Dessa vez, esse componente eu vou chamar de navegação, tá bom? E aí ele vai criar esse componente para mim, e a gente vai colocar aquele código lá e vai fazer as alterações no HTML para que a gente possa ter essa parte de navegação para a gente. Então vou vir aqui diretamente no menu navegação, e nesse navegação eu vou colocar o meu HTML inteiro nele aqui, ó. Abrir aqui, navegação, e vou colocar ele inteiro aqui, ó. Não vou querer a maioria dessas coisas que estão aqui, tá, gente? Então eu já vou aqui arrumando e tirando algumas
das opções. Mas antes de eu tirar, eu vou colocar essa opção já direto no meu componente principal. Então esse componente principal, abaixo dele aqui, ó, eu vou colocar algumas informações que eu preciso. Por exemplo, esse Content Fluid aqui, né? Eu vou copiar esse elemento diretamente. Nota que agora eu copiei tudo que tem aqui, né? Então eu não quero todas essas informações, eu quero somente aquele content, tá? Então eu vou deixar ele desse jeito aqui e vou deixar esta div diretamente, que é a div que está englobando todo esse meu HTML. Então deixei só isso daqui. E aqui eu vou colocar o componente que eu acabei de criar, que é o componente de navegação. Então vou vir aqui e ó, vocês conseguem ver o nome do módulo diretamente aqui, ele já importando tudo que precisa, tá? Então vou tirar e vou colocar aqui ó, o componente de navegação aqui também, tá? Beleza, vamos olhar como é que tá ficando, ó. Ele está fazendo o reload aqui, tá? Ele já começou a ter a carinha ali que a gente quer do componente de navegação. Porém, acredito que esse componente tem um CSS próprio, que deve estar aqui diretamente nesse código. Então, vou mostrar o código fonte aqui, e aí, possivelmente, eu tenho um CSS separado para isso, que deixa eu ver qual que é. Ó, é esse dashboard aqui, ó. Então, esse dashboard tem algumas coisas no CSS dele que está fazendo deixar esse menu dessa forma, né? Então, eu vou importar esse dashboard diretamente no meu HTML, assim como eu fiz o Bootstrap, tá? Para que a gente possa, volto a dizer, gente, para que a gente possa economizar tempo aqui e não ter que perder tempo criando um layout do zero, tá? Então, eu vou colocar essa informação aqui para poder ter um layout mais bonitinho aí. Aqui eu não preciso, tá? Não preciso dessas opções do meu CSS. E só estou fazendo a importação aqui do meu arquivo para que eu possa utilizar. Agora eu vou dar uma olhada aqui na minha informação, ó, viu que agora ele já está bonitinho o meu menu, tá? Deixa eu dar uma olhada nessa parte aqui, ó. Nota que ele está colocando aqui um pouco mais para cima, então eu tenho que pegar esse menu e descer esse espaçamento que ele tem aqui, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui um margem nele, um margem traço top, por exemplo, de 100 pixels, para ver se ele está descendo. Ó, ele desceu. Então, a informação que eu quero deixar é que ela fica com esse margem aqui, com 40 pixels, tá bom, nesse margem, em cima desse componente aqui, ó. Então, eu vou alterar aqui, sidebar stick. Então, eu vou colocar aqui um CSS em cima desse sidebar stick. Então, vou vir aqui diretamente na minha aplicação e vou colocar um CSS aqui no meu navegador, aqui, ó, nesse navegação, sobrescrevendo, então, aquela classe principal, tá? Então, eu vou colocar aqui o próprio código que eu coloquei diretamente na minha aplicação aqui, que é o margem top de 40 pixels. Vou colocar ele aqui diretamente, ó, um margem top de 40 pixels também. Salvei. Possivelmente ele não vai deixar, então eu vou colocar aqui o import. Na realidade, antes de eu colocar o important, deixa eu ver se ele já vai dar certo. Ó, já deu certo, então nem precisei colocar o important aqui para mim. Então eu já estou tirando outras coisas daqui. Ó, e aí eu já tenho a minha navegação desse jeito aqui, né? Já está começando a ficar um pouquinho diferente. Porém, ó, nota que o meu formulário aqui não está obedecendo essa parte do dashboard, né? Tá ficando um em cima do outro aqui. Para isso eu preciso então falar que todo esse componente aqui tem que ir de acordo com as regras desse template que eu estou pegando. Então esse template aqui, ó, eu tenho essa raw, né, que está aqui. Deixa eu inspecionar aqui novamente, ó. Eu tenho toda essa parte aqui da raw, né? Aqui que tem esse main, e aí nesse main eu tenho toda essa parte da raw, e aqui para baixo, ó, o menu de navegação, e aqui seria o main, que é o que está fazendo aqui para mim essa outra parte. Então eu vou pegar esse main aqui, ó, e vou copiá-lo para que eu possa usar essa parte do HTML, tá? E aí esse main eu vou colocar aqui num HTML qualquer e vou só pegar essa estrutura para mim, a estrutura do main, tá? E essa estrutura do main eu vou utilizar diretamente no componente principal agora, tá? Eu quero que o componente principal, depois de eu ter então a div de navegação, eu vou ter o main aqui e todas as outras informações vai dentro do main. Então, tá vendo toda essa parte aqui que eu fiz do cadastro? Eu vou recortar daqui e vou deixá-la dentro do main para que ela possa obedecer de acordo com a especificação que eu estou fazendo, tá? Agora também eu vou verificar como é que está ficando isso, né? Então, eu vou voltar aqui para o meu sistema, vou dar uma olhada. Ó, agora o espaçamento aqui já está ficando bonitinho, né? Meu menu lateral já está certo, aqui já está ficando tudo ok. Show! Aqui ele tem uma mudança que eu fiz depois que eu importei, ó. Então ele pegou
e já colocou algumas mudanças aqui naquele CSS que eu acabei importando, tá bom? E também eu tenho esse menu aqui agora, né? Então o dashboard iria para home, outros ali seria outras coisas que eu vou fazendo, customer, etc. Então eu vou deixar só esse customer aqui, ó, e eu vou trocar esse customer para clientes, né? Então eu vou vir aqui no meu menu e aí eu tenho o navegação, todo esse HTML aqui, ó, eu não vou querer, eu vou deixar somente o dashboard, que seria a minha home, tá? E esse dashboard aqui eu vou colocar um link diretamente para a home, né? E isso eu vou fazer daqui a pouco. Nesse caso aqui, eu vou deixar só o customer, né? Então, eu vou tirar toda essa parte de navegação, toda essa parte aqui do menu, vou apagar todos esses outros itens do menu e vou colocar aqui somente como clientes, ó. Clientes, ok? Então, esse vai ser o nosso menu principal agora, mandando para clientes, e nele que a gente vai fazer o link para essa outra parte aqui, tá? Outra coisa que a gente tem, o dashboard, ele vai mandar o link diretamente para home. Então, ó, quando eu clicar aqui no dashboard, ele vai mandar diretamente para home. Eu tenho aqui, então, essa parte do link que eu tenho que arrumar. E nesse link, que é esse aqui, ó, eu vou mandar diretamente para home, tá? Então, essa é a intenção desse dashboard. Quando eu clicar, ele vem para home. Tá fazendo refresh aqui, mas depois eu tenho condições de tirar esse refresh também. E aqui eu tenho a parte de clientes que vai mandar para uma rota chamada /clientes, que a gente ainda vai fazer, né? Uma rota que ainda não existe, tá bom? Show! Bem bonitinho tá ficando as coisas aqui. Agora eu vou tirar essa parte aqui da home e vou colocar um templatezinho aqui, tá? Eu não vou querer deixar desse jeito. Deixa eu ver se aqui em produtos tem alguma coisa. Não. Então o que eu vou colocar? Aí agora eu já vou ver aqui um outro template no Bootstrap, tá? Então vou voltar aqui e quero deixar essa parte da home de uma forma diferente, ó. Eu vou colocar essa parte aqui de pricing, tá? Então eu posso ter essa parte de preço customizada aqui, ó. Legal, né? Então eu vou pegar aqui esses boxes aqui, ó, e vou utilizar. Então vou pegar esse pricing, o que eu tenho aqui? Essa div de pricing, pode ser. Então eu vou pegar ela aqui para usar no meu exemplo. Quero ela inteira e eu tenho esse container aqui inteiro. Na realidade, pode ser. Vou pegar esse price inteiro aqui, copiar ele. Agora eu vou criar um outro componente chamado home, tá? Esse home component vai ser o principal para mim, onde eu vou colocar essa parte da informação dos preços e tudo mais. Então home, ele vai gerar o home component aqui para mim. Então gerando mais um componente, show. E aí eu vou pegar nesse home component e vou pegar e colocar esse HTML que eu acabei de procurar, de criar. E aí agora no meu template principal, né? Esse meu template aqui, que é o da home aqui que eu estou usando, né? Eu estava usando esse clientes aqui, né? Então vou mudar, porque eu vou usar agora o home, tá? Então vou mudar para colocar o home component, ok? E aí eu tirei aqui diretamente o outro que eu estava usando, tá? Então, ó, agora eu vou ter esse pricing, tá? Vou tirar aqui, ó, aula com angular. Então essa parte aqui eu não vou querer mais, tá? Estou removendo essa parte aqui também. O main content, eu vou começar a colocar as coisas dentro dele, tá? Então vai ficar aqui. Eu tenho uma rota aqui embaixo que eu ainda não estou utilizando, eu vou colocar ele aqui também, tá? Beleza. E aí agora, gente, vamos lá. O que eu vou fazer? Esse meu pricing aqui, ó, ele já tá ficando legalzinho. Eu vou colocar aqui um título. Mas antes, eu quero ver como que tá todo esse espaçamento. Ó. O pricing tá ficando com um espaçamento bem grande aqui, né? Então, eu poderia mexer nesse espaçamento também. Tá? Então vou voltar aqui no meu componente home e nele eu tenho aqui o pricing header, várias coisas aqui, eu vou tirar. Show. Então ele está com outras classes aqui do Bootstrap também, então vou tirar isso aqui também, vou deixar somente ele um pouco mais simples. Legal. Então tá aí uma classe somente para alinhar ao centro e aqui eu vou colocar projeto integração C# com Angular. Show demais. E aí, ó, vai ficar desse jeito aqui. E aqui eu vou colocar uma frasezinha aqui do Lero Lero para ficar legal aqui no que a gente está fazendo. Então, Lero Lero, lerolero.com. Cadê? Lero Lero. Vou pegar ele aqui, ó. E aí eu vou pegar aqui uma frase gerada do Lero Lero pra gente. Show! Eu vou colocar aqui essa frase
E beleza, a gente já tem então mais um texto aqui feito, né? E aí nesse caso eu quero colocar a parte de preços aqui, né? Então eu vou pegar somente esses boxes que estão aqui, pegar os boxes aqui do HTML, e aí vamos lá. A intenção aqui, gente, como eu falei para vocês, não é ensinar a parte do HTML aqui, né? Coisa que vocês já têm na parte aqui do curso do Torne-se um Programador. Então nosso objetivo aqui é somente fazermos aqui essa parte do nosso HTML de uma forma mais ágil, para que a gente possa ter um layout mais apresentável para esse projeto que a gente está criando, tá? Então nessa parte aqui do pricing, eu vou simplesmente colocar essa informação aqui, diretamente, e aqui eu vou colocar, ó, grátis, né? Aqui vai ser o meu plano grátis. E aí R$0 aqui, eu vou colocar o R-cifrão por mês. Tá? Mês. E aí aqui tem algumas informações aqui, ó. Vamos lá, 10 usuários inclusos, tal e tudo mais. Vou deixar desse jeito por enquanto. Depois a gente traduz aqui. E agora vamos ver como é que ficou. Ó, ficou desse jeito aqui, tá? Grátis. Aí eu vou colocar aqui o Pro. Vou colocar profissional pra gente traduzir um pouquinho mais aqui. Profissional. Show. Aqui eu vou colocar o R-cifrão também. E aqui eu vou colocar o VIP. E aqui eu vou colocar R-cifrão. Beleza. Aí a gente tem então uma home um pouquinho mais diferenciada, né? Deixa eu fechar aqui. Então a gente tem uma home aí um pouquinho mais diferenciada. Tem um header feito aqui também, né? Na realidade o footer que a gente criou. E eu vou pegar o meu footer e vou colocar aqui. Ok? Beleza. Vou deixando o footer aqui, dando reload. Deixa eu ver como é que ficou. Carregando a página. Beleza, o footer ficou aqui bonitinho para mim também. Então, já tem aqui a parte do footer, já tem essa outra parte. Agora, quando eu clicar em clientes, ele vai ter que abrir essa página para mim. Nota que agora ele não faz nada quando eu clico em clientes, porque eu não criei essa parte das rotas ainda. Então, agora eu vou começar a gerar as rotas desse sistema para que eu possa começar a controlar por rota. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é vir aqui diretamente no meu componente e declarar que eu vou usar rotas aqui nesse componente. E aí agora eu vou abrir diretamente o meu módulo para fazer a importação do componente que vai fazer toda essa parte de rotas para mim. Então nesse caso eu vou fazer aqui a importação do módulo de rota que eu vou utilizar e vou importá-lo diretamente para que a gente possa usar aqui. E nessa importação eu já vou colocar aqui uma configuração falando da seguinte forma. O path que eu vou mandar diretamente, inicialmente, vai ser a minha home. E o que eu estou falando aqui? Que eu vou usar o home componente como principal. Com isso eu não preciso aqui importar no meu Bootstrap o meu client aqui, né? O meu cliente componente. Não preciso fazer isso porque agora vai ser controlado esses componentes pelas rotas do próprio Angular, tá? Nesse outro aqui eu estou falando que eu vou deixar asterisco, asterisco. O que seria isso? Qualquer tipo de rota que surgir em cima do meu componente, ele vai mandar para esse not found component. E eu vou criar esse not found agora. Na realidade, eu vou deixar aqui como não encontrado, tá? Então, não encontrado component. E eu vou criar esse componente aqui, tá? Então, regenerate, vou gerar mais um não encontrado, tá? Então, mais um componente aqui que eu vou gerar para utilizar no nosso sistema. Nos meus componentes gerados, ele já fez a importação aqui do não encontrado. Eu vou pegar o não encontrado e vou deixar ele diretamente ligado aqui agora, tá bom? Então, eu tenho o não encontrado, eu tenho o meu home, que já manda diretamente para o meu sistema, né? E eu vou criar mais um outro agora chamada /clientes, ou seja, que é aquela rota que eu criei principal, mandando diretamente para o meu clientes. Vou pegar aqui a navegação e vou falar que quando eu clicar em clientes, ele já vai mandar para cá. Voltando para o meu sistema, aí agora ele está dando erro aqui, falando que está faltando um vírgula, né? Então, está faltando a vírgula aqui. Salvei a minha vírgula, agora sim, eu já tenho então essa parte do meu sistema funcionando, que eu posso clicar agora em clientes. Espera, deixa eu dar um reload. Ah, não, deu um erro aqui. Deixa eu ver o que é que está rolando. Cliquei para inspecionar. Ele está falando que a path não pode startar com slash. É verdade, então não posso startar a rota com barra, tá? Então, deixando aqui do jeito correto. Ele vai fazer o reload aqui, live reload para mim, ok, agora está tudo funcionando, show. Lembre-se, gente, é sempre importante você trabalhar com o Angular, com a aba inspecionar aqui, console aberta, porque qualquer tipo de erro você vai conseguir pegar por aqui também, tá?
Ok, e aí quando eu clicar em clientes, e aparentemente nada está mudando, mas está mudando sim, tá? Porque agora vocês vão ver que aqui embaixo, ó, ele está renderizando o meu cliente, né? Ok, ele já está fazendo essa parte para mim. Agora vem o pulo do gato, né? Qual que é o pulo do gato? A gente tem aqui, ó, o Router Outlet, né? E esse Router Outlet é onde é mostrado toda essa parte da rota padrão. Então eu não preciso mais colocar o meu componente vinculado aqui. Por quê? Uma vez que eu coloco ele vinculado lá na minha rota, o componente é renderizado diretamente onde está o Router Outlet, ok? Então eu vou remover essa parte da home e aí agora vocês vão ver que a parte do meu cliente já vai funcionar aqui, ó, bonitinho para mim. E se eu clicar na home, ele volta para o dashboard da home. Clicando em clientes, vai para o dashboard de clientes. O meu footer daqui está funcionando também, né? Agora eu só preciso arrumar aqui essa minha listagem, remover essa classe content aqui, né? Essa div, vou deixar ele diretamente. E aí ele vai dar o reload aqui pra gente. E aí a gente já vai ver ele por inteiro aqui funcionando, né? A única coisa que aconteceu é que ele ficou muito em cima aqui, não deu o espaçamento que a gente queria. Então, ao invés de eu deixar um content, né, igual eu estava deixando aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma div comum e vou somente dar um espaçamento. Então, eu vou colocar aqui, ó, principal. E vou dar esse CSS pra gente aqui, fazendo esse CSS do principal aqui no componente principal que eu estou usando aqui também. Então eu vou colocar aqui uma margem para cima, então margem top de 10 pixels, para que ele possa então dar esse espaçamento aqui para mim que eu preciso. Então deixa ele trazer o reload para mim. Tá aí, fez o espaçamento. Vou até colocar um pouquinho mais, ó, vou colocar de 20 pixels aqui para ele dar um espaçamento maior para mim, somente na entrada aqui em cima. E tá bom, já tá mostrando aí algumas informações mais aqui pra gente, né? Vou clicar agora em clientes, tá aí certinho, vou clicar aqui em dashboard, tá aqui bonitinho pra gente também a estrutura do projeto, tá? Vou tirar aqui pra gente olhar, ó, tá ficando legal, né, gente? Então temos aí um projetinho com um layout já feito, tá? Agora o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou criar aqui, ó, nota, uma coisa importante. Nota que aqui, ó, toda vez que eu clico, ele dá um refresh, né? Ele dá um reload na nossa página. Isso é recarregado totalmente, né? Novamente todos os scripts, etc. Agora eu não quero que ele faça esse reload. Somente mudou uma coisa. Então eu vou lá na minha navegação, né? No meu componente de navegação, e vou fazer somente uma mudança. Então veio aqui no meu componente de navegação, mudar esse atributo do HTML para, ao invés de eu deixar href, eu vou deixar router link, né? E aí quando eu ponho o router link aqui, automaticamente ele para de dar refresh aqui no meu site. Então, ó, tá fazendo reload aqui para mim. E aí agora, ó, ele para de dar refresh. Nota que agora ele não dá reload, né? E ele já funciona bonitinho para mim. Inclusive ele mantém as rotas aqui em cima. Então, se eu simplesmente dar um reload na página com essa rota, ele já mantém. Então ficou bem legal essa parte aqui do Angular também, tá? Então, ó, já consigo clicar. Ele faz essa mudança alterando somente a parte que ele precisa, ou seja, não recarrega toda a página. Show demais, né, gente? Agora, uma coisa aqui para a gente fazer é colocar um formulário aqui em cima para que a gente possa mandar algum dado de cadastro, né? Para que a gente possa incluir alguma coisa aqui na API. Então, qual que é o passo que eu vou fazer aqui agora? Eu vou apagar todos esses itens aqui. E aí eu já tenho aqui, né, no meu componente de clientes, nele eu já tenho então toda aqui a parte do meu HTML. E nele eu vou colocar aqui um formulário a mais para que a gente possa fazer isso. Então, outra coisa, para não perder tempo aqui gerando um formulário, eu vou colocar aqui, ó, field set, tá? Eu quero procurar um HTML aqui do field set e aí vou pegar um HTML já pronto, tá? Para que a gente possa usar. Então, já explico para vocês o que é toda essa parte do HTML que eu estou usando. Não é esse que eu quero. Eu quero aqui um field set aqui, ó, field set tag. Aí eu vou pegar esse formuláriozinho aqui e já explico para vocês tudo que está rolando aqui também, tá? Então, pegar o formulário, tirei, beleza, volto aqui na minha aplicação, vou colocar um formulário aqui em cima e aqui eu vou dar um HR aqui para quebrar a linha, tá? Agora eu vou mostrar aqui a parte da minha navegação, vocês vão ver que é ter um formulário aqui agora, tá? Nesse formulário eu vou tirar o action, porque eu não vou usar o action nessa ocasião. Aqui eu tenho então um cadastro, vou colocar aqui a clientes, tá? E vou começar a traduzir aqui as informações para mim. Então, o que eu tenho aqui, gente? Ó, nome, telefone, endereço. Então, eu vou colocar aqui nome, vou colocar aqui telefone, e vou colocar aqui o endereço, ok? Essa outra parte eu não preciso. E aqui o meu botão, eu vou colocar um button mesmo aqui, tá?
um button do type, também do tipo button, porque eu não quero que ele faça reload na minha página, tá? Então é só um button mesmo. Eu vou colocar aqui como salvar. E esse salvar aqui vai incluir, vai mandar esses dados para a API para salvar esses dados no banco de dados aqui, né? Show! E aí o que a gente vai ter aqui também? Ah, esse endereço eu não tenho. E aqui eu tenho uma classe btn. E aqui eu vou colocar também uma classe btn do Bootstrap para sucesso. E aí vai ficar um botãozinho verde aqui, ó, para que a gente possa utilizar, né? Tá aí. E aí com isso a gente vai fazer o nosso cadastro. Ah, aqui faltou uma coisa também, né? Que é o nome, telefone e o endereço, né? Endereço. E aí aqui eu vou arrumar também. O ID aqui eu vou colocar como endereço. Aqui eu vou colocar no telefone como telefone, né? Aí aqui também, ó, no for, para que quando eu clicar no elemento ele possa já resolver para mim. E também aqui no nome eu vou arrumar colocando somente nome, tá? Beleza, então meu formulário aqui já está quase pronto para que a gente possa ter algumas ações em cima dele, tá? Show! E aí qual que é a ação que a gente vai fazer aqui? Quando a gente clicar no botão, ele vai fazer o cadastro para a gente, né? Show! E aí aqui a gente já pode usar uma diretiva aqui para poder disparar uma ação. Então eu vou usar uma diretiva chamada click. Ó, click. Quando eu jogo essa diretiva mandando para uma ação minha, por exemplo aqui, ó, salvar, o que vai acontecer aqui? Ele vai mandar para uma diretiva que eu vou ter diretamente no meu componente cliente aqui, ó. Vou falar que é uma função e vou fazer uma ação aqui para ver se essa função aqui está funcionando, somente dando um alert, né? Ele vai fazer o reload aqui, deixa eu ver como é que está a minha compilação, deu tudo certo. Beleza, agora se eu clicar, ele dá o alerta para mim, ou seja, a minha função aqui já está começando a funcionar, né? E aí outra coisa que eu posso fazer aqui também é utilizar o two-way data bind, né? Ou seja, usar a parte dos modos, do ng model, para que eu possa simplesmente vincular esse objeto com um modelo, tá? E aí o que eu vou fazer aqui também? Eu vou criar, então, uma classe para que eu possa enviar os dados dessa classe por post. Então eu vou criar uma classe aqui embaixo, né? Eu vou deixar ela junto aqui, mas uma coisa que a gente pode fazer é separar isso também, tá? Então, na realidade eu vou criar aqui separado, ó. Eu vou criar aqui uma classe nova e vou chamar essa classe de cliente, tá? .ts, tá? E esse cliente.ts, ele vai ser a classe que eu vou usar, tá? Então eu vou pegar aqui um exemplo de classe para eu usar aqui e vou fazer o export dela, né? Então estou fazendo o export dessa classe chamada cliente, e essa classe aqui ela não implementa nenhuma dessas informações. O meu construtor aqui ele é vazio para essa ocasião e vou simplesmente ter aqui as informações que eu preciso para usar essa classe de cliente, para usar aquela no two-way data bind, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma propriedade chamada nome. Essa propriedade vai ser uma string. Vou colocar aqui outra propriedade chamada telefone e outra endereço. Então tenho três propriedades aqui dessa minha classe, tá? Então uma classe aqui que está sendo exportada e eu vou incluir essa classe agora no meu componente. Então para isso eu vou fazer o import desta minha classe chamada cliente aqui e vou herdar ela diretamente do meu diretório. Como eu já estou diretamente aqui, eu só vou dar um ponto barra cliente e ele vai conseguir identificar esse componente para mim, ou seja, essa classe que eu estou usando aqui. E aí, ó, ele já fez a compilação para mim, tá rolando, né? Ok? E eu posso já usar essa classe no meu sistema, tá? E eu posso usar ela para fazer o meu two-way data bind. E o que eu vou fazer aqui agora? Para isso eu preciso importar algumas informações. Então eu vou diretamente aqui no meu modelo e vou fazer aqui a importação do meu form module, né? Com isso eu vou conseguir usar as funções do two-way data bind, da diretiva aqui do próprio Angular. E aí, ok, agora o que eu vou fazer? Eu vou vincular, eu vou criar na realidade uma classe, um objeto cliente aqui, né? Posso colocar público ou não, tá, gente? Isso aqui é opcional, tá? Eu vou até economizar aqui tirando essas informações, vou deixar aqui como opcional. Aqui também, gente, como eu estou em TypeScript, eu posso colocar essas informações, ou seja, falar qual é o tipo aqui, ou deixar sem o tipo também, ele vai funcionar dos dois jeitos, tá? E nesse caso eu quero criar uma variável cliente, e vou falar que essa variável cliente, ela é do tipo cliente, tá? Então, ó, eu já estou criando esse tipo aqui diretamente
dessa variável que eu vou utilizar, tá? Salvei, agora eu vou olhar aqui o meu código, para ver se o build já está funcionando também. Ó, tá aí tudo funcionando. E agora eu já tenho essa instância aqui para mim. Na real, gente, ó, como eu não vou usar métodos, né? Como eu não vou criar métodos nessa classe, nesse momento eu quero deixar ela como uma interface, tá? Ou seja, vai ser só uma interface para mim, eu não vou usar construtor, porque eu não vou colocar métodos nessa classe nesse momento, a gente vai fazer isso um pouco mais para frente. Então eu vou deixar ela como uma interface por enquanto, e ela já vai ser essa interface para mim. Essa interface, por ela já estar dando de cliente, ela já tem então essas propriedades instanciadas para mim. Eu vou pegar esta interface que eu criei e vou vincular ela nos meus objetos. E o que eu vou fazer aqui para vincular ela nos meus objetos? Eu vou usar então a diretiva para que eu possa usar ela aqui. ng-model, falando então que model.nome vai ser referente ao nome desse objeto. Opa, eu ainda coloquei no lugar errado, é aqui. Model.nome, vou colocar aqui o model.telefone e o model.endereço para que eu possa então vincular aquela classe que eu criei lá, né, aquela interface que está declarada dentro do meu modelo, né, ou seja, dentro do meu componente, aqui diretamente no sistema, ok? Aqui eu vou colocar como telefone e aqui eu vou colocar como endereço. E agora eu vou simplesmente fazer aqui um let test para a gente verificar o que está vindo desta variável cliente que a gente utilizou, né? Então, this.cliente. E aí, olha só, gente, que interessante. Vocês vão notar aqui agora que o meu código, ele passou a dar erro, né? Então, eu vou inspecionar aqui para vocês verem. E, ó, ele passou a dar erro falando que, ó, eu não consigo encontrar essa variável chamada nome para um defined, né? E aí eu vou até tentar digitar alguma coisa, clicar aqui no salvar, ó, ele não consegue fazer, não está funcionando aqui para mim. Por que isso está acontecendo, gente? Porque aqui a gente declarou uma interface diretamente, tá? E eu fiz isso de propósito para vocês verem aqui, ó. E essa interface, eu não tenho uma instância dela. Por eu não ter uma instância, eu teria que receber a informação para que essa interface pudesse funcionar. Então eu vou mudar isso aqui para uma classe novamente, tá? Para quê? Para que eu possa então criar a instância deste objeto aqui e poder ter essa instância disponível para usar então no nosso two-way data bind aqui, né? Então eu vou simplesmente colocar o this.cliente é igual a new cliente, ou seja, toda vez que ele passar aqui pelo meu construtor, ele vai criar então um novo cliente aqui para a gente utilizar. Nota que aqui o ponto e vírgula também ele é opcional, tá? Então eu estou tirando aqui porque no build do próprio TypeScript, né, ele vai transformar isso num JavaScript vanilla e ele sozinho põe o ponto e vírgula, então nesse caso aqui fica opcional, tá? Então olha só, agora desse jeito aqui eu vou salvar e a gente vai dar uma olhada agora no nosso conteúdo, ó. Agora já não está dando mais erro, né? E aí agora eu vou digitar alguma coisa para ver o que ele vai aparecer para a gente, né? Eu vou colocar um debugger aqui também para a gente ver, debugger, e aí vou rodar aqui, ó, ele vai parar lá no debugger para a gente ver, tá? Ele estava dando reload aqui, né? Então deixa eu salvar os dados, tá? Agora aqui no nosso os dados enviados, ele tem aqui então a classe com as propriedades já preenchidas de acordo com o que está aqui. Ou seja, o meu databind aqui está funcionando, agora eu só preciso mandar para a minha API, né? Então lembrando que eu estou usando aqui uma API de uma forma bem simples aqui que eu criei com vocês, e esse salvar, ele vai usar o próprio HTTP aqui para fazer um post desses dados, tá? Então eu vou simplesmente fazer o quê? Pegar esse próprio cliente que eu criei, vou fazer um post, tá? Para qual URL? Para esse aqui de clientes mesmo. Vou dar um vírgula aqui, né, na opção, porque eu coloco a URL e depois eu coloco o objeto que eu quero enviar, tá? Então ele vai enviar esses dados e vai cadastrar. Essa volta aqui desses dados, eu vou pegar aqui já na instância vindo como cliente. Então eu vou colocar para que ele possa retornar então um cliente para mim. Como nesse caso eu cadastro, deixa eu até dar uma olhada aqui no nosso código em C#, ó. O que a gente faz aqui, ó? No nosso cadastro, a gente tem um post, ó, um post diretamente para cadastro, e quando a gente cadastra ele, a gente chama esse método salvar. Esse método salvar, ele faz o save e retorna uma instância desse próprio objeto, né? Então ele retorna um objeto cliente para a gente. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar esse retorno cliente que ele veio. Então eu vou colocar aqui, ó, cliente REST, né? Ou seja, que é o conteúdo que vem desta criação, e vou jogar esse conteúdo diretamente no meu cliente aqui, atualizando então o meu bind, ou seja, a minha variável que eu estou
fazê-lo nesse momento para que ela possa já estar atualizada com o último cliente cadastrado, tá? Então essa é uma estratégia, ou eu posso simplesmente limpar a tela. Se eu quiser limpar, eu posso aqui dar um new cliente também. Então eu vou deixar ele simplesmente trazer esses dados aqui para mim, né? E vou colocar um debugger aqui para a gente ver o que vai acontecer depois que a gente enviar esse post, tá? Aqui, ó, cliente, né? Então eu vou substituir aqui diretamente e vou deixar um debugger aqui para a gente ver, tá? Então o código já está sendo compilado, está carregando aqui para mim, beleza? Vou fazer um cadastro mais aqui para que a gente possa testar, tá? Então vou colocar aqui a Sheila, né? A Sheila, vou colocar um telefone aqui e um endereço, rua 12345, mandar enviar. Ele vai fazer esse envio, fez o envio e aí aqui, ó, ele já retornou para mim o Sheila cadastrada, que é o ID 10, ó. E aí aqui também, ó, ele já mostra aqui, fez esse cadastro aqui já bonitinho e vai, ó, inclusive preencher a instância desse meu databind aqui, ou seja, do meu objeto. Então esse meu objeto já veio inclusive cadastrado com os dados que estão na minha base de dados. Nota que aqui ele não fez o reload, né? Então ó, eu vou fazer um reload aqui das minhas informações e vocês vão ver que a Sheila está cadastrada aqui, né? Mas eu quero que ele também já carregue isso para mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse método aqui, ó, esse dado aqui em um método, né? Então vou colocar aqui, ó, carregar lista, né? E esse carregar lista ele vai ser usado diretamente no meu objeto aqui, né? This.carregar lista. E aí aqui eu vou criar esse método também para que eu possa usá-lo dentro do meu construtor, tá? Então, ó, carregar lista e vou chamar esse método para que ele possa fazer essa parte da listagem aqui para mim. E nesse caso aqui agora, gente, olha só, ele retorna um cliente. Então, como eu já criei a minha classe, ao invés de eu colocar o N, eu posso colocar o cliente diretamente, ou seja, ele já vai retornar o objeto da classe aqui para mim instanciada, né? Ou seja, uma lista desse objeto cliente já instanciado para mim. Show! E aí agora, o que eu posso fazer? Também chamar esse cliente aqui dentro depois que eu fiz o post, tá? E nesse caso eu quero que ele limpe, tá? Eu quero que ele limpe, eu não vou nem usar essa variável aqui. Então eu posso, nesse caso, criar uma nova instância de cliente, já deixando então esses dados totalmente limpo aqui para mim quando eu fizer o meu save, tá? Voltando aqui no meu código, deixa eu olhar o meu build tudo ok. Voltando aqui no meu código, agora eu vou fazer um cadastro novo do João. João, vou colocar aqui um telefone, o endereço também vou colocar aqui só letras, né? E fiz esse cadastro, nota que agora ele já limpou e agora o João também já aparece aqui para mim cadastrado, funcionando bonitinho. E aí agora eu vou olhar aqui no meu console, ó, sem nenhum erro, tá? Vou limpar aqui os meus dados, fechar e tá aí. Vou fazer mais um cadastro aqui, teste Danilo, né? Vou colocar aqui os dados, endereço, rua, teste 123. Tá aí, vou salvar mais um, pronto, salvo. E aí eu poderia colocar uma mensagem aqui também. Ah, e outra coisa, eu posso desabilitar esse botão se os dados aqui também não tiver preenchido. Então o que eu posso fazer também? Eu posso colocar uma outra diretiva aqui, né? Para o meu objeto aqui, ó, só habilitar esse botão se ele fizer alguma coisa. Então eu vou colocar aqui um disable, né? Então estou colocando disable falando que é o seguinte: se esse cliente aqui não tiver com o nome preenchido, ele vai deixar o botão desabilitado. Posso colocar aqui o nome e o telefone. Então eu posso colocar aí comercial e comercial também, falando que tanto o nome quanto o telefone, se os dois não tiverem preenchidos, tá? Telefone, eu não vou habilitar esse botão, ou seja, a pessoa só vai conseguir fazer esse cadastro se esses dois estiverem habilitados. Olhando agora, meu botão está desabilitado, agora eu teria que digitar o nome, né? Ó, digitei o endereço, ele habilitou, né? Aí, ó, funcionando aqui, né? Ó, tirei, ele para. Como eu coloquei os dois, ó, nome e telefone, né? O nome e telefone, ou seja, não pode ter esse e não pode ter esse. Ou melhor, na realidade, se esse ou esse aqui, né? Então, se esse ou esse estiver desabilitado, ele vai colocar aqui disable, tá? E aí agora, digitei, ó, digitei, os dois tá desabilitado, né? Ó, digitei, digitei. Agora soltei, né? Soltei. Então, enquanto eu não preencher os dois, ele não habilita o botão, tá? Então, tá aí também mais uma coisinha legal aqui que a gente pode colocar. E agora uma outra coisa que eu vou colocar aqui é uma mensagem, né? Então, se deu certo, eu ponho uma mensagem aqui e somo essa mensagem com o tempo. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Uma brincadeira legalzinha aqui também, colocar aqui embaixo, ó, uma mensagem. Então, vou colocar aqui o message, ó, na realidade eu vou colocar o div, né? E aí eu vou usar a mensagem do Bootstrap, né? Aquela classe de mensagem do Bootstrap, né? Vou colocar assim, ó, cadastrado com sucesso, né? E aí eu vou colocar aquelas mensagens do Bootstrap. Então, vou ver aqui, Bootstrap,
message. E aí a gente vai ver que tem aquelas div, tem a tag bonitinha dos alertas aqui do Bootstrap. Então eu vou colocar um alerta aqui em verde, ó. Esse alerta aqui, ó, vai ficar bem legalzinho também. Então, inspecionar aqui, ó, alert success, né, que é o que a gente tem que utilizar. E aí eu vou usar essa classe também no meu projeto, tá? Dei um reload, agora vocês vão ver aqui que no meu projeto ele também já vai ficar com essa classe aqui, ó, bonitinho, tá? Vou até, inclusive, colocar aqui um style nele, margem top de 10 pixels. Agora ele vai colocar aqui um pouquinho mais para baixo. Show, bonitinho. E aí o que eu vou fazer aqui? Ó, eu vou colocar uma diretiva também para validar se esse dado aqui vai ser usado. Então essa diretiva vai ser o quê? Eu vou colocar se if, né, ng if, se isso aqui, eu vou colocar a mensagem, se mensagem estiver preenchido, mensagem, eu vou mostrar essa opção, tá? Então ele vai esconder aqui, porque eu não tenho essa variável chamada mensagem. Na real ele está dando erro, porque eu ainda não declarei ela aqui no meu componente. Então vou vir no meu componente e vou declarar esse mensagem aqui. Eu posso declarar como string aqui também, tá? Então, string. Beleza, então agora eu tenho declarado essa mensagem. Ele está aqui, ó, rodando, agora não vai dar erro, ó, e ele some, tá? E aí o que eu posso fazer? Quando eu terminar de cadastrar, eu posso simplesmente vir aqui e fazer o seguinte, ó, dar um this.mensagem, e aí inclusive colocar a mensagem aqui, ó, mensagem cadastrada, usuário cadastrado com sucesso. Ok, ó, coloquei essa mensagem aqui. O que eu posso fazer aqui também, gente? Ó, vir aqui e fazer o seguinte, colocar essa minha mensagem que eu estou fazendo aqui diretamente, ó. Então eu vou mostrar essa mensagem criada aqui na minha tela. Show, hein? Show, tá ficando muito show de bola. Volto aqui, tá aí bonitinho, né? E o que mais que eu vou fazer? Depois de colocar a mensagem na tela, eu volto para o meu componente e faço o seguinte. Eu mostro e dou aqui, ó, um set timeout, né? Para quê? Eu vou dar um tempinho mostrando aquela mensagem e depois eu limpo ela. Então, function, na verdade não function, né? Eu vou usar aqui o arrow function mesmo, tá? E nesse caso eu vou dar aqui, ó, uns 2000 milissegundos e vou fazer o seguinte, depois de 2000 milissegundos eu vou colocar essa variável igual a undefined. Pronto. E aí fazendo isso daqui, o que vai acontecer? Ele mostra a mensagem para mim e depois de um tempo ela esconde, tá? Vou olhar agora aqui o meu formulário, tá aqui, e vou cadastrar mais uma pessoa aqui, a Joana. Vou colocar os dados da Joana, teste, e aí agora vou cadastrar, ó, pum, mensagem, usuário cadastrado com sucesso, sumir, tá aí, bonitinho funcionando a Joana, tá bom, gente? Os nossos próximos passos aqui agora, então, é fazer a parte de alterar, a parte de excluir desse cadastro. Então, vamos ficar por aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula. Então, na aula que vem, a gente vai continuar fazendo essas outras partes, tá? Então, foi uma aula bem grande, né? Bastante conteúdo para você. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários também. E, obviamente, se você gostou dessa aula, não esqueça de dar o seu like, né? Porque isso vai ajudar a apoiar aqui esse vídeo a ser mais divulgado para outras pessoas, tá bom? Caso você também queira ser treinado por nós aqui dentro da comunidade, é só você clicar no link da comunidade que também está no vídeo aqui, para que você possa fazer parte conosco, tá bom? Então vou ficar por aqui, pessoal. Até mais e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!